nesse tempo, que é a seguinte expressão: o que me define? Coisa dos novos, né? Minha época não tinha muito isso não, mas nós estamos vivendo um tempo, né, em que coisas novas estão surgindo, né? A humanidade está evoluindo e com isso também as demandas elas vão aparecendo e a humanidade vai procurando formas de como se enquadrar, de como se ajeitar e de como continuar vivendo nesse mundo diante de tantas demandas, diante de tantas coisas que vêm acontecendo, de tentar se entender e se colocar diante num trabalho, numa escola, com amigos, com família. As coisas estão mudando. As coisas têm mudado muito. E uma coisa que tem tido muito, nós temos visto muito essa expressão das pessoas querendo explicar, fazendo questão de explicar, alguns por preocupação e outros por necessidade, de explicar verdadeiramente o que o define. Dizer o que o define é verdadeiramente dizer praticamente quem você é, quais são as suas práticas, né? Quais são os seus costumes, o que você costuma fazer, o que você gosta de fazer, o que você pratica, o que você pode, o que você não pode. E através dessa expressão, as pessoas tentam explicar um pouquinho de si mesmo. Quem já ouviu uma canção e conhece que diz: eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Fernanda Brum. E ela canta esta canção e eu entendo que se enquadra perfeitamente nesse tema que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. É tentando explicar para as pessoas que o que a define, e quando nós cantamos, nós também queremos dizer isso, que o nos define é o que a Bíblia diz que nós somos. É o que Deus diz ao nosso respeito, não é o que o outro diz, não é o que um familiar diz, não é o que um amigo diz, mas é o que Deus diz. Porque, na verdade, existem dois fatores que implicam nisso. Um dos fatores pelos quais nós queremos muitas vezes explicar isso, falar acerca disso, tocar muito nesse assunto. Primeiro, é porque às vezes nós estamos vivendo uma crise existencial. E diante da crise existencial, na verdade, nem você mesmo sabe quem você é. E você tenta, de alguma forma, fazer com que você mesma compreenda, você mesmo compreenda, na verdade, quem você é. O que te define. Porque vem vozes de fora. Vem vozes das pessoas que falam acerca de você, diz acerca de você. Mas a sua mente, muitas das vezes, também te subjuga, dizendo para você que você é uma determinada forma, em que, às vezes, você acaba acreditando. E que se te perguntar o que é que te define, você não vai conseguir explicar. Outro fator é que você faz a questão. Quando você não aceita o que os outros dizem, quando você não aceita o que às vezes a sua própria mente diz, quando você não aceita que você está vivendo uma crise existencial, você diz: show para lá, eu quero dizer para minha alma quem eu sou, eu quero definir verdadeiramente quem eu sou, e você sente essa necessidade de falar e de dizer com certeza que você está vivendo conforme a sua essência. Eu sou o que você está vendo que eu sou. Eu não sou diferente disso. É assim que eu me comporto, é assim que eu falo, é assim que eu me relaciono. E da mesma forma que você está me conhecendo, esta é a verdadeira forma que eu sou. Essa é a minha essência.
E a verdade é que nós vivemos em um mundo tão conturbado que tenta trazer para nós, às vezes, comportamento que nós não temos ou que até mesmo nós estamos lutando para não ter. Uma das perguntas do batismo é que você se compromete em lutar pela sua santidade até que Jesus volte? Isso é uma pergunta que pode te definir. A partir daquele momento em que talvez você não havia ainda pensado acerca disso, para quem se batizou hoje, ou para você que está aqui, que você ouviu isso, né, que os nossos 3 queridos irmãos puderam responder que se comprometem sim, e quando eles dizem sim, eles estão dizendo o seguinte: olha, é lutando pela santidade que eu vou continuar vivendo, é o que vai passar a me definir. Eu tenho esse compromisso de lutar pela minha santidade. E às vezes nós somos também levados a cantar canções que fala que nós estamos lutando. Há uma guerra interior entre a nossa carne, entre o nosso espírito. A nossa carne quer pecar, mas o nosso espírito quer se santificar. A nossa carne quer nos sujar, mas o espírito quer nos limpar. E existe um confronto que vai acontecendo dentro de nós, e é isso que vai nos definir. Qual é a decisão que você vai tomar? Pela carne ou pelo Espírito? Nós não somos simplesmente esses humanos que nós vemos aqui, somente carne. Nós somos carne, alma e Espírito. Existe um serzinho aí dentro de você, mas existe também um Espírito aí dentro de você que te confronta todos os dias, principalmente você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você que se compromete a viver uma vida de santidade, ou você que está tentando conhecer que mundo é esse, que mundo cristão é esse, o que eles estão tentando explicar, o que é que eles estão tentando passar. O que nós estamos tentando passar para você é que existe uma necessidade de você saber quem você é. Existe uma necessidade de você responder para você mesmo o que é que te define. E quando eu parei para pensar acerca disso, eu comecei a pensar em mim. Jesus, e agora? Vamos lá, vamos ver o que é que me define. Eu preciso ter uma definição. Eu preciso mostrar para as pessoas quem realmente eu sou. E eu preciso ser alguém que não seja 2 pessoas. Porque eu sou uma. Por que eu vou querer essa luta de ser 2 pessoas? Em um lugar eu sou uma pessoa, no outro lugar eu sou outra pessoa. Afinal de contas, que confusão é essa? O que é que te define? Você é quem? Você é quando você está na igreja ou você é quando você está no mundo? Você é como o Miguelzinho que se comprometeu aqui diante dos desafios que ele tem, ainda um menino, mas que terá muitas amizades, muitas pessoas vão passar na vida dele. Ele vai para uma faculdade, ele vai se tornar um adulto. O que é que ele vai fazer com esse compromisso? O que é que vai definir o Miguel? Da mesma forma, eu e você precisamos saber o que é que vai nos definir. E eu quero te ajudar. Quero te ajudar. Salmos 1, do versículo 1 ao versículo 3. Você que deseja abrir, que deseja acompanhar, nós vamos trabalhar um pouquinho, porque esses 3 versículos apenas vai nos ajudar a quem ainda não sabe quem é, ou vai te ajudar a ser a pessoa que talvez você está buscando, que você está querendo, que você está desejando ser. E diz assim a palavra: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O desafio nesta noite é fazer com que esses 3 versículos te definam a partir de hoje. Passem a fazer parte da sua vida, passe a fazer parte do seu discurso, e não somente do discurso, mas também do seu exemplo de vida, que vai dizer às pessoas quem verdadeiramente você é, quem te define. O primeiro versículo, ele traz para nós 3 conselhos que vai nos ajudar a nos definir. O primeiro conselho diz que você não deve seguir os conselhos dos maus, ou os conselhos dos ímpios, os conselhos daqueles que não conhecem a Deus. Aí vem a pergunta: de quem é que você tem recebido os seus conselhos? Quem tem sido o seu conselheiro, a sua conselheira? Aquelas pessoas, Alexandre, a qual você pede ajuda quando tem alguma dúvida, ou quando quer tomar uma decisão, quando precisa fazer uma escolha. A quem você tem recorrido? A pessoa que você tem recorrido é uma pessoa que verdadeiramente poderá te dar conselhos que poderão te definir? Sim. Quer sejam bons, quer sejam maus. Se bons, vão te definir para o bem. Mas se maus, vão te definir para o mal. E quando o Senhor nos dá esse conselho, Ele está dizendo o seguinte: olha, você não deve andar pelo conselho dos ímpios, porque na verdade os ímpios não sabem nem o que eles falam. Não tem aquela pessoa que você fala: Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Ela não sabe nem o que fala. Você já ouviu essa expressão? Você já falou isso acerca de uma pessoa que está comentando alguma coisa, que está conversando, que às vezes está se gabando, acha que é o bambambam, Edu, que sabe tudo, que você só abaixa a cabeça e fala: ai, Senhor, tem misericórdia, porque não sabe o que está falando. Existem pessoas assim. Mas o Senhor nos chama e diz: olha, para que você se defina de uma maneira maravilhosa, para que você possa encher a sua boca e dizer que quem me define é Deus, você precisa a não ouvir os conselhos dos ímpios, não ouvir os conselhos dos maus. Eu não sei que tipo de conselho você tem ouvido, eu não sei que tipo de conselho você tem seguido, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: preste bem atenção nos conselhos dos quais você tem recebido, porque esses conselhos podem ser para o seu mal. E quando você tentar dizer o que te define, não será o que você está falando, será o que você está vivendo. Porque vai muito além da nossa fala. Vai muito além daquilo que eu quero fazer com que o outro compreenda, com que o outro entenda. Mas é através das atitudes. E por isso eu não posso seguir os conselhos dos maus, dos ímpios, que não têm conselho bom para dar a ninguém. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque existem conselhos bons. Não existe só conselhos maus. Mas conselhos bons também podem ser dados. Você também encontrará pessoas que poderão ser conselheiros e conselheiras que te darão bons conselhos. Bons conselhos. Foi através do bom conselho que Alexandra chegou aqui nessa noite.
Bons conselhos. Bons conselhos. Foram os bons conselhos que trouxeram Mateus até aqui, né, filho? Quantos conselhos, quanta conversa, quantas dúvidas. Foram os conselhos bons que trouxeram até aqui. E eu quero te perguntar, aonde é que você quer chegar? Vai depender dos conselhos, os quais você recebe e os quais você toma para si. Segundo conselho, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Isso é, não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores têm o seu próprio caminho. E a palavra vai dizer que os caminhos são de ruína, de destruição. E o Senhor vai nos dizer que para que nós sejamos definidos de maneira maravilhosa, nós precisamos não seguir esses exemplos, não seguir nesse mesmo caminho. Qual o caminho que estamos seguindo? É no caminho que você está seguindo? É que vai te definir. Como tem sido a sua trajetória? Em que direção você tem ido? Você tem sido guiado? Você tem seguido? Tem sido caminhos bons? Ou tem sido o caminho dos pecadores? Daqueles que têm o prazer em pecar. E daqueles que querem te levar junto também a pecar. Porque no caminho dos pecadores a única coisa que você vai encontrar é pecado. Assim, ó, aberto para você. Para você também se autodestruir como aqueles que fazem o caminho dos pecadores. Mas não é o pecado que tem que te definir. Não é o pecado que precisa te definir. A santidade pode te definir. A separação para uma vida com Deus pode te definir. Uma vida regrada, uma vida íntegra, uma vida de exemplo. Esta vida sim pode te definir. Não se permita ser definido pelo pecado. Não permita que o pecado faça parte da sua vida. E o terceiro conselho é que nós não devemos nos ajuntar com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que escarnecem a Deus, as coisas de Deus. E ainda vou dizer mais, com aqueles que se escarnecem dos filhos de Deus. Porque existem pessoas que não têm a coragem de falar mal de Deus, mas têm a coragem de falar mal do Filho de Deus. Não tem coragem de falar mal do seu Deus, mas tem a coragem de falar mal do seu irmão. Daquele que caminha com você, daqueles que está lutando da mesma forma que você está lutando, daquele que está caminhando ao seu lado, que você vê às vezes que existem coisas que não estão ainda de acordo, mas ele está lutando, e às vezes você tem a coragem, e as pessoas que estão ao seu redor só sabem falar mal dos crentes. Vamos falar assim, dessa forma. Sabe aquela rodinha que só quer blasfemar, aquela rodinha que só quer falar mal, aquela rodinha que só quer apontar o erro do outro, mas na verdade eu não vou dizer que tem 4 dedos voltados para você quando você aponta um. Eu quero dizer para você que existem 1000 dedos voltados para você, porque o que você fala do outro, na verdade, não define o outro, define você. Quando você fala do outro, você não está falando, André, do outro, do seu irmão. Você está falando acerca de você mesmo. Só que você tenta se enganar. E dizer, não, mas o Edu, porque o Edu fez, porque o Edu aconteceu, porque ele é assim. Na verdade, você está falando de você mesmo. E a palavra vai nos ensinar que nós não devemos nos deter nesse lugar, não devemos nos assentar nesse lugar, não devemos estar junto, compactuar com aqueles que falam mal do que é de Deus, que falam mal do que é sagrado.
Você já ouviu aquele ditado popular bem conhecido? Diga com quem tu andas. Diga com quem tu andas. É isso aqui, ó, o versículo 1. Se você anda com aqueles que são ímpios, que te dão conselhos maus, se você se detém no caminho dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, você nada mais é do que um ímpio, um pecador e um escarnecedor. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas se eu recebo esses 3 conselhos, se eu tomo para mim, podemos falar também esse mesmo ditado popular. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E quando você anda com pessoas santas, quando você caminha com aqueles que estão buscando uma vida direita, uma vida de santidade, quando a sua roda de conversa é uma roda de conversa que só edifica, de coisas que são bênçãos, que você conta as coisas maravilhosas que Jesus tem feito, de quando você olha para o seu irmão com misericórdia, da mesma forma que você quer misericórdia para você, quando você olha também para o outro, isso quer dizer que diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Poderiam dizer que você é um pecador, mas podemos também dizer que você é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Porque diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É isso que o versículo 1 está dizendo para nós. O que é que vai te definir? Com quem tu andas? Com quem você se relaciona? Aí poderemos dizer como é e o que é que vai te definir. O segundo versículo fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Segundo versículo, ele traz para nós uma direção que nos conduz ao que nos define, ou ao que pode nos definir. Cantamos aqui, tenho prazer na sua lei, né? Eu amo a sua casa, tenho prazer de estar com o Senhor. E quando o salmista fala acerca do prazer estar na lei do Senhor, de meditar nessa lei de dia e de noite, é uma direção que essa palavra diz: olha, não anda com os pecadores, não vá por esse caminho, mas antes faça uma coisa diferente, vou te dar uma direção, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso quer dizer que nós precisamos ter o prazer em estar meditando e conhecendo a palavra como um caminho, como a direção de uma vivência diária da vontade de Deus. É possível viver a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, quando nós pegamos essa direção, nos trilhamos por esse caminho de meditar, de conhecer, de desejar, de ter prazer nos preceitos, nos mandamentos de Deus. O que Deus diz acerca de você, você vai conhecer na palavra. Para que você possa dizer, olha, o que a Bíblia diz é o que me define. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz ao teu respeito. O que a Bíblia diz de você. Para que não seja apenas uma desculpa que você está dando para dizer que você não é verdadeiramente quem você tem mostrado ser. Mas a Bíblia diz verdadeiramente quem nós podemos ser. Mas a escolha, ela é feita por nós. Nós escolhemos se é a Bíblia quem vai nos definir. Nós escolhemos se é o que Deus diz que vai nos definir. E para isso nós precisamos ir entendendo e conhecendo a extensão da palavra de Deus.
e conhecendo os desejos do coração de Deus através da sua palavra. Quanto mais princípios você conhecer, quanto mais mandamentos você conhecer, quanto mais você conhecer, mais você terá a facilidade de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões diárias, daquilo que às vezes você tem uma dúvida e que você às vezes quer dizer alguma coisa, mas que Deus diz para você que você não deveria de falar. Na sua boca não deveria de ter palavras torpes, da sua boca não deve sair palavrões. Aí antes de que você fale, se você conhece os princípios, se você conhece a palavra, você vai entender. Não. Da minha boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Porque a palavra de Deus me ensina que eu preciso ser santo como Ele é santo. Porque a palavra me ensina que a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Olha quantas coisas nós podemos ir analisando e entendendo e percebendo que existem cuidados que nós precisamos tomar. Cuidados com o nosso coração, cuidados com a nossa mente, cuidado com o que falamos, cuidado com o que pensamos. Quando meditamos, quando temos a palavra de Deus como base, esses princípios estarão em nós e nós vamos permanecer verdadeiramente, dizer quem verdadeiramente, o que verdadeiramente nos define. João 8:31 diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha a importância da palavra. O permanecer, o você conhecer e o você permanecer firme na palavra é que vai mostrar que você verdadeiramente é o quê? Filho de Deus, discípulos de Jesus. Por isso a importância da palavra, por isso essa direção para uma vida que você quer dizer o que te define, que você quer mostrar o que te define, você precisa dessa direção, e a direção está na palavra. É a palavra de Deus que define quem nós somos. E se a seguirmos todos os dias, será sempre a palavra. Aí você vai poder dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você poderá cantar isso de verdade, se permanecermos na palavra. Porque se permanecermos nela, ela vai nos definir. O terceiro versículo já é um resultado do que nos define. Já é um resultado dos 2 primeiros versículos. Se eu tomar os 3 conselhos, se eu tomar a direção, isso vai gerar em mim um resultado. Que resultado é esse? O resultado de ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que vai dar fruto na estação própria, que as suas folhas vão ficar verdinhas, não vai sofrer quando vier o calor, não vai sofrer quando vier a geada, mas vão permanecer verdes, viçosas, bonitas. Isto é a sua vida, é o que você pode ter como resultado das pessoas olharem para você e dizer: verdadeiramente é Deus quem o define. Verdadeiramente é Deus que define a vida daquele moço que está ali, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher. Este é o resultado quando nós tomamos os conselhos da palavra, quando nós tomamos a direção da palavra. O Senhor vem sobre nós trazendo resultados.
E nesta noite Deus quer que você saia daqui com resultados. Chega de uma vida que você não vê resultados. Chega de questões mal resolvidas dentro de você. Chega de questionamentos, chega de perguntas que você não tem resposta. Chega. Deus é um Deus de resultado. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tudo quanto Deus começa a fazer, tudo que Deus fala, Ele traz um resultado. Tem uma resposta. Não existe pergunta mal resolvida para Deus. Não existe questões mal resolvidas para Deus. O que existe às vezes, André, é em nós. Nós é que muitas das vezes temos esse problema de questões mal resolvidas, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte: você precisa se definir. Chega de se esconder em palavras prontas. Chega de cantar somente aquilo que te induzem a cantar. E cantar porque faz parte de uma música, ou você falar porque faz parte de um ditado popular, um ditado daquilo que todo mundo está falando hoje em dia. Chega disso, você precisa ter as suas próprias respostas. Você precisa ter os seus próprios questionamentos resolvidos, as suas questões. E somente Deus pode nos ajudar a resolver as nossas questões. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que zela por nós, é aquele que nos ama, aquele que cuida, não nos deixa sozinhos. E às vezes nós nos perdemos porque queremos nos perder. Porque se nós confiarmos, se nós entendermos que existem resultados da parte de Deus para a nossa vida, quando eu tomo atitudes, quando eu faço escolhas, você vai poder experimentar os resultados. E esse é o resultado. O ser plantado como uma árvore é o mesmo que dizer que você está plantado no lugar apropriado. Você não é uma árvore nativa que nasceu porque um passarinho foi lá e lançou aquela semente em qualquer lugar e nasceu. Não. O Senhor traz uma definição para nós, que seremos como uma árvore plantada. Daquela que o Senhor vai lá, que o Senhor mexe na terra, trabalha na terra, aduba a terra, escolhe a melhor terra, escolhe o melhor lugar e planta. E diz: brote, cresça e frutifique. Ele planta no lugar apropriado. E se você estiver plantado no lugar apropriado, você verá resultados. O lugar apropriado também é em condições favoráveis. Porque Deus escolhe aonde plantar, e Ele escolhe plantar junto aos ribeiros de água. Gente, que é melhor do que uma água? Não existe mais nada nessa vida que possa dar vida a uma planta, a uma árvore que não seja a água. Você não vai lá todo dia dar comidinha à sua plantinha. Toma aqui comida. Toma aqui arroz. Toma aqui feijão. Não, o que você dá para ela é água. E Deus faz questão de fazer essa comparação, que não é uma árvore que é deixada de qualquer maneira, mas é uma árvore que já é plantada ali, no lugar certo, com as condições favoráveis. Deus nos dá condições favoráveis para crescer. Ele dá as condições favoráveis. E é junto ao ribeiro das águas. Quando as raízes alcançam as águas, pronto, vai embora, acabou. Às vezes, quando eu viajo, uma coisa que eu gosto muito é de olhar a natureza. E eu fico olhando para os topos das árvores. E eu acho lindo, verde claro, verde escuro. Tem umas que são brancas, né? Quando você pega uma estrada, vamos colocar assim, Campos, São Paulo, você vê tantas coisas maravilhosas. E você para e pensar assim, gente, quem é que molha essas plantas? Aí
eu parei esse dia, eu estava pensando, gente, não é ninguém que vai lá com regadorzinho, com baldezinho, né? Para regar aquela árvore todos os dias, não. Aquela árvore já foi plantada ali com um propósito. Aquela árvore foi plantada no lugar certo, no lugar apropriado. E também ela consegue alcançar o ribeiro de águas aonde a sua raiz alcança. E a partir daquele momento ali é só crescer. E ela não precisa que mais ninguém cuide dela, a não ser Deus. A não ser Deus. E às vezes nós nos colocamos em um lugar em que nós queremos tanto que o outro faça por nós. Só vai ficar bom se o outro fizer, mas fulano, eu preciso de você, mas fulano, vem cá. Sabe, e às vezes se torna pesado, e às vezes a pessoa já não está aguentando mais cuidar. É hora de crescer, porque Deus já te colocou no lugar apropriado e já te deu as condições favoráveis para você crescer. Ser uma pessoa de resultados. Deixar de ser pesado aos outros. Permanece com as suas folhas viçosas. Vem o calor, vem o frio, mas aquela árvore que é plantada ali naquele lugar apropriado, ela não sente quando vem o calor, mas ela permanece, ela se mantém. Por quê? Porque Deus já deu a ela a condição que ela precisava. Deus já definiu, disse para ela: você será uma árvore plantada. E vai estar junto no ribeiro das águas, sua alimentação não vai te faltar em momento algum. Vai vir o calor, você não vai sentir. Vai vir o frio, você não vai sentir. As suas folhas não cairão, não murcharão. E saiba de mais uma coisa: tudo quanto fizer prosperará. Vai dar o fruto, vai frutificar, vai crescer. É tempo de crescer. É tempo de ser definido como aquele que cresce, ser definido como aquele que é próspero, como aquele que é feliz, como aquele que é abençoado. É assim que começa o versículo. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz é aquele que tem esses resultados. A alegria vai chegar na sua vida, a paz vai chegar na sua vida. Frutos do Senhor, da parte de Deus, serão revelados a você, porque você vai dar fruto na estação própria, é no tempo certo. Tem fruto que é temporão, que dá fora da época. Um exemplo da carambola, pelo menos da de lá de casa. Quando dá na estação própria, as carambolas são lindas e maravilhosas. Quando dá fora da época, elas vêm todas bichadas. É incrível. Todas bichadas. Mas a que dá na estação própria é aquela fruta que você pode comer, aproveitar, se deliciar. Que tipo de fruto você está dando? Ou que tipo de fruto você quer dar? O que Deus quer que você dê fruto da estação próprias. Frutos saudáveis. Frutos que vão abençoar vidas. Frutos que vão dar o prazer àquela pessoa que experimentar desse fruto, a delícia desta vida. Que um fruto madurinho, que um fruto perfeito nos dá. O Senhor quer que nós sejamos assim, frutíferos, na estação própria. Entendendo que todo cuidado vem dEle. Entendendo que Ele mesmo é quem quer te definir. Tudo quanto fizer será próspero. É o mesmo que você viver definido pelo propósito pelo qual você foi criado para viver.
Existe um propósito. Deus não nos criou em vão. Eu estou sem fazer nada, estou aqui desocupado, deixa eu fazer uns bonequinhos aqui, deixa eu fazer, soprar, dar vida, e vamos ver o que vai dar. Não, não, não. A palavra vai nos dizer que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou para um propósito, Ele criou para o louvor da sua glória. E Ele faz questão de criar ainda cada um de nós e daqueles que ainda irão nascer, porque o Salmo 139 diz que é Ele quem vai lá na entranha da mulher e vai tecendo. Sabe, fomos tecidos pela mão de Deus, criados, formados pelas mãos do Senhor, e para isso existe um propósito. Você já sabe qual é o propósito para a sua vida? Você já conseguiu descobrir o que é que você está fazendo nesta vida? O porquê que você está aqui? Você não foi feito como um burro de carga só para trabalhar. Não. Você não foi feito só para enfrentar os confrontos dessa vida e sofrer. Não. Não foi esse o propósito, não é esse o propósito. O sofrer faz parte, o trabalhar faz parte, mas existe um propósito divino que é de vivermos para Ele. Entende de que tudo que Ele fez em você, o porquê que Ele decidiu fazer você, que Ele poderia ter feito uma outra pessoa e não você, Ele fez com um propósito, fez para te amar. Para que você seja amado, para que você seja cuidado, para que você seja a menina dos olhos dele. É um propósito para você. Só que só se define aquele que encontra o seu propósito. Ser definido por Deus é viver a sua vontade, estabelecida em nós. O que Deus quer diante desta palavra? Deus quer te perguntar o que é que te define. Mas não para você sair daqui cheio de dúvidas, mas para você sair daqui com direção. Para você sair daqui com conselho. Para você sair daqui para dar resultados. Para prosperar, para crescer, para frutificar. E Deus quer transformar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como tem sido a sua vida, como você tem vivido a sua história, como tem sido os seus relacionamentos, não sei se você está feliz, não sei se você está triste, se você está amargurado, mas Deus te conhece. Ele sabe cada passo, Ele conhece cada lágrima, Ele conhece cada sentimento, Ele conhece cada comportamento. E hoje Ele te trouxe aqui para dizer para você, olha, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Eu quero que você saia daqui convicto de que, se ainda não era, mas que a partir de hoje quem te define é Deus. Que você não precisa estar preocupado com o que os outros vão dizer, porque o que os outros vão dizer acerca de você vai ser o que você vai passar a viver, o que você vai passar a praticar. É a mudança de vida que você vai ter quando você ouvir os conselhos, quando você receber a direção e quando você começar a ter resultados. É para sair daqui com resultados hoje, em nome de Jesus. E Jesus quer transformar por completo o que te define. E talvez você tenha chegado aqui precisando de conselhos. Talvez o batismo, do seu familiar hoje, ou do seu amigo, da sua amiga, tenha sido uma desculpa de Deus
para te trazer, para você estar aqui, para você ouvir essa palavra. Bênção o batismo, louvado seja Deus que esse foi também um motivo. Mas sabe que Deus não perde oportunidades. Ele aproveita cada oportunidade que Ele tem. E a oportunidade está sendo dada a nós, através da oportunidade que Ele está tendo de falar conosco nessa noite. O que é que te define? O Senhor quer transformar, se ainda não está no plumo, se não está da maneira correta, se você ainda não sente alegria de dizer que o que te define é Deus, que você tem convicção, que você tem certeza do que você está vivendo, que é o que abençoa vidas, que é o que faz com que as pessoas queiram também viver para Deus. Qual o seu comportamento, como tem sido o seu testemunho, o que é que tem te definido? O Senhor hoje quer te dar a direção para a sua vida. Deus quer te transformar em quem você foi criado para ser. Aceita essa transformação de Deus essa noite. E talvez você tenha que tomar uma decisão. Sim, existem escolhas na vida, existem decisões na vida. E hoje o Senhor quer te perguntar: você quer passar a ser definido por mim? Você quer que seja eu mesmo, o meu poder, o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia que te defina? De você não viver mais essa crise existencial, mas de você ter a certeza: não, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo do pecado. Sou filho de Deus e quero permanecer. Estou descobrindo aqui princípios da palavra. Quero viver nessa direção, na direção da palavra. E a direção da palavra, ela vai te conduzir a esse lugar de ser definido por Deus. De permanecer na palavra, porque a palavra nos define. A palavra nos define. E talvez você precise hoje tomar essa decisão, fazer essa escolha de dizer: Jesus, eu vivi até aqui, eu fui tentando me descobrir, eu fui tentando falar acerca do que é que me define. Muitas vezes eu não consegui, muitas das vezes não deu certo, mas hoje eu estou entendendo que é possível ser definido pelo Senhor, e eu quero entregar a minha vida à tua vontade, aos teus propósitos. Existe alguém nessa noite que entende que precisa tomar essa decisão, que precisa fazer essa escolha hoje? De sair daqui convicto, dizendo: quem me define a partir de hoje é Deus. Não importa o que o homem diz, não importa o que o mundo diz, quem me define é Deus. Eu quero passar a ser o que a Bíblia diz que eu sou. O que o Senhor diz acerca de mim, é isso que eu quero viver. E talvez seja isso que você precisa para que você tenha alegria, para que você tenha felicidade, para que você seja próspero, para que você seja frutífero. Existe alguém nessa noite que deseja e entende que é noite de decisão, que é noite de fazer escolha e permitir que Deus te defina, porque Ele quer isso? Quem nessa noite que ainda não aceitou Jesus e que deseja receber Jesus na sua vida, para que Ele mude a sua história, para que você passe a ser definido por Ele? O Senhor está te convidando nessa noite. Existe alguém que está em nosso meio, que deseja entregar a sua vida a Jesus, que cansou de viver crises existenciais, de não saber quem é e que quer começar a viver uma nova história? Faça um sinal com a tua mão aonde você está. Diga isso para Jesus: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Chega de viver para mim mesmo, chega de viver a minha vontade, quero viver a tua vontade. Existe alguém? Faça um sinal de onde você está.
Jesus aguarda, Jesus quer te receber nessa noite. E o Senhor quer definir a sua vida, quer dar uma decisão para você. Quer te ajudar a fazer escolhas. Quer te direcionar, quer te tirar do caminho, dos lugares do pecador, para te conduzir para um lugar de santidade, para uma vida cheia de Deus. Existe alguém? Deus abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Existe uma segunda pessoa que está nessa noite aqui, que quer receber a Jesus na sua vida? Por favor, alguém aqui com a mãezinha de Mateus do ladinho dela. Existe mais alguém? Existe uma segunda pessoa que quer dizer: Senhor, passa a definir a minha vida, passa a mudar a minha história, passa a fazer diferente. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu propósito. Existe mais alguém? Mas você também pode ser uma pessoa que precisa ressignificar o que te define. Você já foi alguém que teve a sua vida governada pelo Senhor, que teve a sua vida pautada na presença, pautada na palavra. Você sabia o que Deus dizia ao seu respeito, você tinha convicção de quem você era, mas que, porventura, você acabou se perdendo no caminho. Acabou se afastando do propósito, mas hoje o Senhor está convidando você a voltar. Volta para o propósito. Ressignifica, traz um novo significado. Vamos continuar a história. Vamos caminhar, vamos seguir, vamos prosseguir. O Senhor está te convidando. Existe alguém que tenha se afastado por qualquer motivo, qualquer problema, não conseguiu superar, mas hoje está entendendo que Jesus está te chamando de volta e dizendo para você: volta, meu filho, volta, minha filha. Faça um sinal de onde você está e diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu estou de volta. Eu quero ressignificar, não quero mais ser o que o mundo está dizendo que eu sou. Não, eu quero voltar a ser o que o Senhor diz que eu sou, o que a tua palavra diz que eu sou. Eu quero poder cantar a canção de que eu sou aquele que permaneço. Quero permanecer em ti. Existe alguém que se encontra afastado e que entende que é dia de voltar, é momento de voltar. É momento de fazer a sua escolha, a sua decisão precisa ser hoje. Porque foi hoje que Deus te trouxe aqui para falar contigo. Quero dar um novo significado à sua vida. Quero te ressignificar. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Existe alguém? Existe alguém? Quero orar com você. Quero orar por você. Queremos entregar para Jesus. Mudar a sua história, começar a fazer tudo de novo, começar a reconstruir, trazer um novo significado, fazer de você uma pessoa frutífera novamente. Existe alguém? Se não, eu também quero convidar você, que entende que nessa noite foi uma noite que Deus te trouxe aqui, para você sair daqui convicto do que te define. A certeza que você precisava ter, o conselho, a direção que você precisava para trazer resultados para você. O Senhor quer te chamar, o Senhor quer te convidar. Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, para que nós possamos juntos aqui orar. Queria convidar a pastorinha Érica para nos ajudar aqui. E nós vamos orar com você, nós vamos orar por você. Ressignifica a sua vida, por favor, em nome de Jesus. Tenha convicção de que é Deus quem te define. Seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecida, porque é Ele quem te define. Em nome de Jesus. Pastorinha, vamos orar pela vida da mãezinha do Mateus. Não. Qual o nome da mãezinha? Flávia. Nós queremos orar com você, Flávia. Agarra essa mãezinha aí, Mateus. Filho, essa mãezinha que tem vindo fruto na tua vida, filho.
do que Deus tem feito e de que ainda Deus fará muitas coisas. Muitas coisas. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Jesus, com os meus olhos, você me define, Jesus. Você me define, Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa noite de salvação. Obrigada, Senhor, por essa noite em que o Senhor tocou e mexeu com tantos corações. Ah, Senhor, obrigada, porque numa noite de batismo, uma noite de grande celebração, o Senhor tocou o coraçãozinho de Flávia, Pai. Deus, obrigada, Espírito Santo. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de Flávia, o Senhor conhece as necessidades de Flávia. E agora, como tua igreja, nós declaramos sobre ela um tempo de recomeços. Espírito Santo, que as perguntas dela, sobre sua identidade, sobre seu destino, sobre quem ela é, Espírito Santo, comecem a ser respondidas pelo Senhor. Que ela se sinta, ó Deus, carinhada, abraçada e respondida, orientada pelo Senhor. Meu Deus, escreve o nome da Flávia no livro da vida. Nós consagramos a Flávia, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Nós consagramos a Flávia ao Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, obrigada, Senhor. Senhor, uma palavra, uma semente foi liberada sobre nós essa noite. Ó Deus, uma semente foi liberada nos nossos corações. E nós queremos, ó Deus, absorver isso e frutificar isso, Senhor. Ó Deus, se apenas relativamente, Pai, se muito pouco, ó Deus, temos sido definidos pelo Senhor, hoje nós queremos sair daqui renovados nisso, Pai. Renovados no Senhor. O Senhor nos define. O Senhor nos define. O Senhor vai tocando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir, meu Deus. Por favor, nos dá essa graça, nos faz um pouquinho mais parecidos contigo. Nos dá força, Pai, para continuar caminhando na Tua direção. Senhor, eu quero profetizar. Se há aqui essa noite alguma árvore seca, algum galho seco, eu quero profetizar que será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas raízes estão sempre regadas e as folhas se renovam. Senhor, que nós saiamos daqui, ó Deus, com essa esperança de que algo aconteceu dentro de nós. Muito obrigada, Senhor, porque a gente pôde cantar junto, orar junto, batizar esse povo bonito junto, receber junto a Tua palavra essa noite. Dá-nos a alegria de ser igreja, a alegria de estar junto, meu Deus. Dá-nos essa alegria, Pai, por favor. Ah, Senhor, leva-nos em paz, Paizinho, para os nossos lares, guardados debaixo das Tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.